Tássia, posso começar? Estou um pouco perdida aqui. Bica, nós podemos começar? Tá transmitindo, Bica. Não tá, Tássia. Gente, não tá transmitindo? Ah, então tá bom, então desculpa, é porque eu tô olhando a gente. Lembra que já foi. É. A gente deveria ter continuado naquele mesmo, porque daí já... Aonde você colocou? Aonde você colocou? Não, você pode colocar aqui no chat. Aonde você colocou? Coloca, Raquel. Ah, ele mandou aqui. Não, você pode colocar aqui no chat. Aonde você colocou? Coloca, Raquel. Ah, ele mandou aqui. Não, você pode colocar aqui no chat. Aonde você colocou? Coloca, Raquel. Ah, ele mandou aqui. Não, você pode colocar aqui no chat. Aonde você colocou? Coloca, Raquel. Ah, ele mandou aqui. Ok, a gente espera um pouquinho até o pessoal, né? Chegar. Coloca, Raquel. Ah, ele mandou aqui. Ok, a gente espera um pouquinho até o pessoal, né? Chegar. Coloca. Professora, o pessoal falou que já está escutando perfeitamente. Tudo certo. Ok? Sim. Tá. Então, o pessoal está chegando. Boa noite, pessoal. Acho que agora sim, né? Vou só esperar uns 2 minutinhos, um minutinho, dá para o pessoal sair do outro canal e vir para cá para a gente conseguir dar continuidade para o nosso evento de hoje. Ok? A gente teve alguns problemas, então, desde já eu peço desculpas para vocês. Então, quem está com esse link, compartilha aí com um colega que ainda está perdido naquele outro canal. A gente teve um problema, tá? Ok, pessoal? Acho que a gente pode ir começando. Ok? Tá, então... A gente vai continuar o nosso evento agora com a nossa segunda palestra da noite, tá? E eu gostaria de apresentar para vocês, né, para continuar as atividades de hoje, a professora doutora Aline Damasceno Pelicani. Ela possui graduação em matemática pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado e doutorado em ciências, com ênfase em economia, organizações e gestão do conhecimento pela Universidade de São Paulo. Os seus estudos foram na linha de pesquisa de finanças corporativas e econometria. Ela é docente dos cursos de engenharia da Fundação Linhometo e ela é coordenadora do grupo de um grupo de estudos em finanças aplicada em engenharia nessa mesma instituição. As áreas de interesse da professora Aline são decisão de investimento, restrição financeira e governança corporativa, métodos quantitativos, econometria
e Economia Matemática, né? É um prazer receber você, Aline, aqui, né, que estudamos juntas lá na UFSCar há um bom tempo atrás, e é com alegria, né, que eu recebo você virtualmente, não presencialmente, mas virtualmente aqui no Instituto Federal de São Paulo, no campus Birigui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Raquel. Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando desse ciclo de palestra, né? Essa inovação tecnológica, assim, né, no meio da Covid, é o que a gente tem, Google Meet, né, para a gente fazer nossas reuniões e dar continuidade aí. Mas eu gostaria muito de estar aí no campus dando essa palestra para vocês. Tá? Então, quem sabe numa outra oportunidade, né? Vou aí conhecer todo mundo. Então, muito obrigada pelo convite, tá bom? Vamos iniciar, então, Posso começar aqui a apresentar? Pode. Eu vou até sair aqui da imagem. Está aparecendo para vocês a minha tela? Está aparecendo? Aline, sim. Então, tá bom. Bom, pessoal, o título da minha palestra é Matemática Aplicada em Empresas, avaliando projetos de investimento. Só para vocês entenderem um pouquinho aí como é que foi aí desde a graduação até hoje, né, como foi as minhas pesquisas, né, a Raquel já apresentou aí para vocês como é que foi esse andamento. Eu fiz graduação em matemática, e na matemática eu sempre gostei mais dessa parte aplicada, sempre quis trabalhar um pouco mais com empresas, né, então eu fui fazer o meu mestrado e doutorado na engenharia de produção, com temas relacionados à finança e econometria. Para quem não sabe, econometria é a estatística aplicada ao contexto econômico, tá? E lá eu comecei a desenvolver mais essas disciplinas de gestão, né, que a gente não tem tanto na matemática, mas sempre com essa ótica mais que a gente aprende ali dentro da graduação em matemática, né, buscando um linguajar mais robusto. Então eu fui trabalhar com estatística na parte de econometria e finanças, um olhar matemático aí que a gente desenvolve na graduação, tá? Continuo aí lá na engenharia de produção, com os meus estudos, fazendo meu pós-doutorado, estou terminando aí meu pós-doutorado, e eu tento conduzir bastante a matemática, a estatística e a finanças aí tudo junto, tá bom? Aí se der um tempinho a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa área aí, tá bom? O que eu decidi trazer aqui para vocês hoje é uma aplicação muito simples da matemática, tá bom? É muito simples mesmo, algo que a gente já trabalha até no ensino médio, mas que quando a gente está na graduação, a gente acha que a gente precisa desenvolver muitas ferramentas mais complicadas, né? E quando a gente vai para o cotidiano de empresa, a gente vê que as ferramentas mais simples são as ferramentas que trazem mais resultados, né? Quando a gente está trabalhando com estatística e quando a gente está nesse universo mais corporativo, a gente fala que quando o nosso modelo ele é o mais simples possível, os modelos mais simples tendem a gerar melhores resultados, tá bom? Então, dentro dessa ótica, foi o que eu quis trazer para vocês aqui. Como é que a matemática pode ser aplicada dentro de um contexto de empresas e de uma forma que é tão essencial para a vida da empresa. Uma coisa que eu costumo dizer muito para os meus alunos é que ninguém abre uma empresa pensando que vai fechar essa empresa amanhã. Sempre que a gente está tentando estudar o comportamento da empresa, a gente está sempre pensando no longo prazo, né? A gente quer que a vida da empresa, a gente quer que a vida útil da empresa perpetue aí por mais de 30, 40, 50 anos e até mais, né? Então, eu trouxe essa temática para vocês. Como as empresas decidem qual é o melhor projeto para investir dentre todos os possíveis. E vocês vão ver aqui que a ferramenta que ela utiliza para decidir qual é o melhor projeto dentre todos os possíveis é uma ferramenta matemática muito simples, tá? Mas primeiro, para a gente começar a discutir aqui sobre essa ferramenta, vamos pensar primeiro no nosso problema, né? Por que as empresas investem? Por que as empresas elas necessitam investir?
elas sempre estão investindo pensando em perpetuar-se aí ao longo da vida dela, né? Continuar investindo ao longo da vida, né? 40, 50 anos. Então, ela costuma investir para se desenvolver. Então, as empresas, elas querem ingressar em novos mercados, querem lançar novos produtos, querem criar nova estrutura de distribuição, comprar outras empresas, enfim, investir para desenvolver, para crescer. Tem as empresas que necessitam de processos de melhoria, né, de modernização dentro desse seu processo produtivo. Então, as empresas, elas estão investindo para se manter competitiva aí no mercado. Então, ela quer lançar novos produtos, quer aprimorar sua cadeia de produção. Então, ela vai ter que se modernizar aí ao longo para dar continuidade aí às suas operações. Tem também o comportamento sustentável da empresa, que hoje em dia é algo que se necessita muito, né? Cada vez mais as empresas, elas têm que estar pautadas em políticas sustentáveis, então elas querem preservar suas capacidades, as suas condições ambientais, mantendo toda a operação, sua função de cadeia e criação de valor, condizentes com o momento em que a gente está vivendo. E uma das principais finalidades também é conservar sua capacidade atual de produção. Então, às vezes, ela simplesmente necessita substituir um equipamento ali que já está obsoleto, então ela precisa estudar qual o equipamento que ela vai comprar. Então, diante desse cenário, ela tem aí várias possibilidades de investimento. E essas decisões, elas podem acontecer consecutivamente, né? Pode acontecer tudo junto, ela pode acontecer cada decisão em separado, mas como a empresa, ela tem restrição orçamentária, então a empresa, ela precisa estudar qual que é a melhor forma dela investir. Então, juntando esses temas aqui, por que as empresas investem, a gente tem que entender quais são os tipos de projetos que essas empresas têm. Então, eu tenho projetos que são investimentos economicamente independentes, então a empresa, ela tem um projeto e a aceitação de um deles não implica na rejeição das demais. Então, pense em uma empresa que ela produz cosméticos, por exemplo. Então, ela tem que investir em um novo equipamento, mas ela também precisa investir no novo escritório. Às vezes, a empresa, ela pode realizar os dois investimentos, tá bom? Investir num novo equipamento para produção não impede que ela invista em um novo escritório. Mas acontece, né, que no nosso dia a dia aí, a gente sofre com restrição orçamentária, a gente sofre com restrição de capital. Então, por mais que a empresa, ela queira crescer, queira ampliar os seus investimentos, queira ampliar a sua cadeia de produção, queira ganhar mais mercado, nem sempre ela vai conseguir fazer isso, porque ela tem restrição, ela não tem dinheiro suficiente para investir em todos os projetos que ela deseja. Então, por mais que os projetos eles sejam independentes entre si, ela vai ter que optar por um. E a gente precisa, então, utilizar alguma ferramenta que indique para a empresa qual que é o melhor projeto a ser aceito. Tá? E depois, o terceiro tipo de investimento que a gente tem são investimentos mutuamente excludentes, em que, por exemplo, a empresa está pensando em investir em um novo equipamento. E suponha que esse novo equipamento você tem da marca A e você tem da marca B. Você faz ali um levantamento, você estuda as duas máquinas, né, os dois equipamentos, e você precisa de uma ferramenta matemática para decidir qual que vai ser o melhor projeto, qual que vai te gerar melhor retorno. Porque a empresa, ela está pensando o quê? No dinheiro que vai entrar para ela continuar reinvestindo esse dinheiro ao longo da vida útil dela. Então, no caso de investimentos mutuamente excludentes, eu tenho dois projetos, marca A e marca B, e eu tenho que decidir por um deles apenas, tá? Então, esses são os conceitos básicos de projetos de investimento. Quando a gente vai desenvolver o estudo, a gente vai para a parte mais complicada, que é elaborar o orçamento de capital. E aí a gente precisa entender por quanto tempo que a gente vai esperar retornos desse projeto, por quanto tempo esse projeto
ele vai se manter ativo dentro da empresa. Então, esse tempo em que ele vai se manter ativo ao longo da empresa é o que a gente chama de dimensionamento do fluxo de caixa. Então, a gente vai analisar cada uma das propostas de investimento que vão ser colocadas ali pelos diretores da empresa, né? A gente vê qual que vai ser a vida útil de cada um desses projetos, né? Por quanto tempo eu espero ter retorno desse projeto. E eu vou analisar qual que vai ser o fluxo de caixa que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, eu preciso da vida útil, eu preciso saber quanto de retorno que esse projeto vai me gerar, quais são as técnicas que eu preciso colocar para analisar projetos de investimento, eu preciso definir uma taxa de retorno, né, o que a gente chama de taxa mínima de atratividade, e eu preciso definir também qual que é o nível de retorno que eu espero qual que é o nível de risco que eu espero obter, qual que é o grau máximo de risco que eu espero obter desse projeto. Então, quando a gente está analisando, quando a empresa está analisando os projetos, ela vai focar nesses 4 elementos aqui. Quando ela vai desenvolver esse projeto, ela precisa de que várias pessoas, né, dentro da empresa se unam aí, né, que seja uma força-tarefa, para a gente entender quanto que vai ser o retorno desse projeto. Vamos supor, por exemplo, que a empresa ela queira lançar um novo produto aí no mercado, né? Vamos supor que ela queira lançar um novo celular. Para lançar esse novo celular, ela precisa entender como que os seus consumidores estão aptos a comprar esse celular, né? A consumir esse celular. Então, quantos consumidores vão comprar, né? E eles vão comprar a qualquer preço? Ou a quantidade comprada depende do preço estipulado pelo produto? Então, aqui a gente vai fazer a análise da demanda, né? Quanto que os consumidores estão dispostos a consumir. Vamos supor que os consumidores estejam dispostos a consumir uma quantidade muito mais elevada do que eu, como empresa, tenho condições de ofertar. Então, eu preciso ver dentro da minha empresa qual que é a minha capacidade de produção. Quantos celulares minha empresa é capaz de produzir? Quais são os equipamentos que eu preciso para desenvolver esse novo produto? Então, eu tenho aqui a análise da oferta, em que eu vou analisar a capacidade produtiva da empresa. Eu tenho a análise da demanda, que eu vou entender o mercado, os consumidores. Eu vou fazer um cruzamento entre análise de demanda e análise de oferta. Eu chego no dimensionamento do projeto. Eu vejo quantas unidades eu sou capaz de produzir e eu consigo determinar qual preço que eu vou vender, né? Quando a gente faz isso, determinando qual preço que eu vou vender, eu já consigo determinar basicamente qual que vai ser a minha receita. Quanto que esse projeto está gerando de valor de receita, que eu vou receber pelas vendas, né? Por que que eu já sei isso? Porque aqui, pessoal, eu consigo colocar preço vezes quantidade. Se eu tenho o preço que eu tenho por unidade e a quantidade total de celulares que eu estou vendendo, eu já sei o tanto que eu vou conseguir obter de receita total desse investimento, tá bom? Depois que a gente faz o dimensionamento do projeto, eu vou para os estudos técnicos. Então, eu vou entender qual que vai ser o tamanho da minha empresa, né? Qual que vai ser o tamanho da produção, onde essa minha empresa vai ser localizada e quais alternativas eu tenho para essa produção. Depois que eu faço todo o levantamento disso, eu consigo fazer a avaliação econômica. E é aqui que vai entrar o fator matemático que eu quero mostrar para vocês, né? Depois que a gente recolhe informações aqui, ó, do setor de vendas, do setor de produção, do setor de logística, do setor de distribuição da empresa, aí a gente vai para a parte de avaliação econômica, que a gente vai estudar se esse projeto, dadas essas informações, se esse projeto ele é capaz ou não de gerar retorno econômico para a empresa. Tá? Para a gente elaborar essa proposta de investimento, como eu falei para vocês anteriormente, vocês vão precisar
de informações de diversos setores da empresa. Eu vou precisar do setor de vendas, vou precisar do setor de produção, de logística, de distribuição. Então, é como se fosse uma força-tarefa, todo mundo reunindo informações aí sobre a empresa, né? Sobre como que esse produto seria aceito aí no mercado. E aí, então, quando a gente vai elaborar uma proposta de investimento, a gente sempre vai pensar nessa proposta como sendo em termos incrementais. O que significa isso? Pensa numa grande empresa, vamos pensar na Nestlé, por exemplo. A Nestlé, ela tem várias unidades de fábrica, né? Ela tem uma unidade em Ribeirão Preto, tem unidade em Franca, tem unidade perto de Araras, né? Que é onde eu trabalho lá. Então, são várias unidades. Quando a Nestlé ela vai pensar em implementar uma nova unidade de produção, ela vai pensar em como que essa nova unidade de produção vai aumentar ou diminuir de receita para ela. Tá? Então, é essa única unidade, o quanto que vai aumentar ou diminuir de receita, quanto que vai aumentar ou diminuir de custos, quanto que vai aumentar ou diminuir de qualquer outra despesa que ela vai ter. Então, ela vai analisar o quanto que esse projeto sozinho é capaz de gerar retorno para essa empresa. Então, eu vou considerar todas as entradas e saídas de recurso do projeto, ou seja, todas as entradas, todos os recebíveis, né, todos o caixa que ela vai receber, receita que ela vai receber, e saída, todos os custos, despesas e demais impostos que ela vai ter que pagar ao longo do percurso do projeto. Então, a gente está analisando essa proposta de investimento somente com base naquilo que esse projeto pode proporcionar para a gente, tá? E aí, o que a gente faz quando a gente está elaborando a proposta? A data zero, né, que a gente vai colocar lá, data 0, data 1, data 2. A data 0 é sempre o investimento inicial, é tudo que a gente precisa gastar antes de começar a gerar receita, antes de começar a obter aí dinheiro, né, a receber os seus recursos pela venda desses produtos, tá? Então, sempre que a gente for pensar em propostas de investimento, sempre pensando em questões incrementais, em termos incrementais para tudo. Eu vou trazer aqui para vocês, né, já estou trazendo no caso, um estudo que foi feito por um aluno de TCC meu, que defendeu o TCC agora no começo do mês, tá? Ele fez uma proposta de investimento, né? Ele estava estagiando aí numa montadora de veículos, né? Na verdade, eu estava trabalhando numa fábrica de componentes automotivos que é ali perto de Araras, né? Da cidade de Araras. E lá ele era responsável por analisar projetos, né? Ele estava mais na área de custos, mas para analisar a produção de sistema de exaustão de caminhões, né? A parte de escapamento, essas coisas. E aí, então, ele, no TCC dele, ele tinha que elaborar todo o orçamento de capital, tudo que ia ser gasto nesse projeto de 2024 até 2030. Tá? Que a gente está sempre pensando no futuro. Então, eu estou pensando que esse projeto ele vai ser viabilizado, né? Ele vai ser implementado a partir de 2024 e vai se encerrar em 2030. Então, ele teria aí 6 anos de vida útil desse projeto. Então, ele teria que refazer uma nova proposta de investimento, aí considerando os valores atuais aí a partir de 2030. E ele sabe aqui nesse caso, né, como era um acordo de um cliente, o cliente, quando ele vai fazer essa proposta, vai comprar, né, eu posso dizer assim, implementar esse projeto, ele já fecha um contrato em que ele vai comprar 6.500 unidades aí desse sistema de exaustão para caminhões, tá? Então, ele já sabia a quantidade que ia ser vendida. Então, quando eu estou falando para vocês de elaboração de proposta, aqui está a parte resumida da proposta de investimento. Então, eu tenho que pensar receita, e receita eu vou pensar em preço
vezes quantidade vendida. Esse aqui, ó, em 2024, é tudo que a empresa precisa fazer para implementar o seu projeto no ano 1, ter receita no ano 1. Então, ele colocou aqui, ó, a quantidade de receita que ele teria, a quantidade de custos, lucro antes de imposto de renda. A gente tem sempre que lembrar que a gente tem que pagar imposto de renda, mesmo que qualquer projeto de investimento que vai ser colocado dentro da empresa precisa pagar imposto. Então, a gente já coloca aqui qual que é a alíquota de imposto de renda que a empresa ela tem que pagar. Depreciação, ou seja, a perda de valor contábil, né? O quanto que esse projeto... O que é depreciação? Quando você compra um carro e você vai tentar revender esse carro, assim que você tirou ele da concessionária, ele já perde valor, né? E se você tentar vender esse carro em 1 ano, ele vai perder mais valor ainda. Depois de 2 anos, você vai vender ele por um valor bem menor do que quando você tirou ele zero. Então, depreciação é a perda de valor de todos os componentes, todos os equipamentos, fábrica, veículos, tudo que está dentro da fábrica, tá bom? E está relacionado com esse valor que é do investimento inicial. E aí eu trouxe aqui, que aqui é a nossa tabela resumida, mas eu trouxe aqui para vocês o Excel que ele montou. E aqui no Excel eu trouxe para vocês darem uma analisada aqui de como que montar um projeto de investimento não é tão simples assim. Então, a gente tem que colocar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu coloco aqui o quanto de mão de obra que vai ser gasto, matéria-prima, sucata, frete, despesas gerais de fabricação, despesas variáveis que vão variar com matéria-prima, ferramentas, total de custo, né, capital de giro que preciso ter para conseguir ter receita no ano 1, tá bom? Para conseguir vender meus produtos e ter esse valor aqui entrado. Então, essa previsão financeira aqui é uma previsão real que é feito dentro de uma empresa, tá? Então, total de despesas que são gastas, despesas de vendas, despesas de engenharia. Então, tudo aqui que a gente precisa. E aí, então, quando a gente vai para a nossa proposta, deixa eu voltar aqui. O que a gente precisa? O que eu faço? O que a gente faz, né? Receita menos custo gera lucro líquido, lucro antes do imposto de renda, desculpa. Tiro o imposto de renda, gera lucro antes do imposto, somo com a depreciação, gera fluxo de caixa incremental. Então, quando eu estou falando para vocês de retorno que a empresa ela precisa ter, né, que ela está mensurando desse projeto, eu estou dizendo que a empresa ela vai gastar na data zero 6 milhões e 670 mil reais aqui, né, antes no investimento inicial, ela tem uma saída de caixa, então são recursos que ela vai gastar para implementar esse projeto, mas depois ela vai ter, no ano 1, 3 milhões e 890, depois 4 milhões no ano 2, 4 milhões de novo no ano 3, 4 milhões no ano 15, 4 milhões e 260 no ano 5, 4 milhões e 280 no ano 6. Então, esses valores que estão aqui, pessoal, é tudo que vai sair de recurso da empresa e o que vai entrar de recurso para a empresa. Então, quando a gente vai utilizar as nossas técnicas aqui para fazer a análise do projeto de investimento, eu preciso elaborar todo esse orçamento de capital para chegar nesse valor final aqui, tá? Então, só lembrando, receita menos custo, gera lucro antes de imposto de renda, tiro o imposto de renda, tenho o lucro líquido, soma a depreciação e tiro o fluxo de caixa. Gera aqui para mim o fluxo de caixa incremental, que é somente o que esse projeto está gerando de valor para a empresa. Tá? Aí, então, tá bom. Eu tenho aqui
esse valor essa linha final aqui, eu preciso saber se essas entradas de recursos são suficientes para atender o retorno de todos os acionistas, né, de todos os proprietários da empresa, de todos os credores, ou seja, as pessoas que estão financiando o crescimento da empresa, né, instituições financeiras, que vão ser os fornecedores, se todo mundo está sendo beneficiado aqui por essa proposta de investimento. Então, eu preciso aqui desenvolver, então, as nossas técnicas para isso. As principais técnicas, eu não sei se vocês já tiveram aula aí de matemática financeira ou alguma disciplina de avaliação de projetos de investimento. As principais técnicas que a gente tem em condição de certeza é o payback, que é o tempo de retorno, valor presente líquido e taxa interna de retorno, tá? O payback é muito simples, né? Quando a gente olha aqui, ó, eu estou gastando 6,67, no ano 1 eu recupero 3,89, então eu vou ver o que o investimento total eu vou recuperar em um ano mais uma parte aqui do ano 2, né? Se você somar aqui os dois, vai dar mais de 7,9, né? Eu não preciso dos 2 anos inteiros para recuperar esse 6,67, eu preciso só de parte do segundo ano. Então, seria aproximadamente em 2 anos, eu recuperaria todo o investimento inicial que eu fiz para a implementação desse projeto, que eu gastei 6,67. Então, o payback é uma técnica muito simples, basta a gente somar as entradas de recursos, né? Esse valor aqui que está aqui embaixo na última linha, basta a gente somar isso daqui e ver quanto tempo a gente vai recuperar esse investimento inicial. Então, por isso, eu nem vou discutir muito sobre o payback. Eu vou focar mesmo no valor presente líquido e na taxa interna de retorno aqui inicialmente. Para a gente avaliar essas entradas e saídas de recursos, pelo VPL e pela TIR, eu preciso determinar qual que é a taxa mínima de atratividade. A taxa mínima é o percentual de retorno que eu quero ter por tirar o meu dinheiro de uma aplicação financeira, né? A empresa tirar o dinheiro dela de uma aplicação financeira, atividade. Primeiro, ela tem que ser maior do que a taxa que ela obteria em um outro investimento qualquer aí disponível no mercado. Então, o retorno desse projeto tem que ser maior, por exemplo, do que uma aplicação que ela faz em poupança, que ela vai fazer em tesouro direto, que ela vai fazer em renda fixa. Então, tem que ser uma taxa muito maior do que os outros tipos de investimento disponíveis aí no mercado. Além disso, ela tem que atender o nível de risco que está condicionado a esse projeto de investimento. Então, projetos mais arriscados têm que ter maior retorno. Depois, ela tem que atender também os proprietários dessa empresa. Os proprietários também querem ganhar. Então, também tem que estar aqui dentro dessa taxa o total que os proprietários querem receber e também tem que estar embutido aqui dentro dessa taxa o total que eu preciso receber para pagar os empréstimos, né, que eu vou ter que obter aí no mercado financeiro para ter recursos suficientes para investir nessa nova proposta de investimento. Então, a gente tem que colocar tudo isso dentro dessa taxa mínima de atratividade, tá? Então, aí vai de empresa para empresa e de projeto para projeto. Não existe nenhuma regra pré-definida de qual que é o valor que tem que ser a taxa mínima de atratividade. Cada empresa ela vai determinar a sua taxa de acordo com todos os seus custos aí que estão embutidos dentro desse valor mínimo, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Para a gente avaliar esse projeto, eu vou primeiro colocar
e as entradas depois que eu vou obter desse projeto, eu vou dispor ele numa linha de tempo. Então, aqui, como eu estou querendo falar o princípio matemático básico aqui dessa operação para vocês, eu coloquei aqui como se tivesse N entradas de recursos, né? N fluxos de caixa aí no período. Então, o que, que a gente tem? Eu tenho o I0, que é a saída de recursos, e depois do I0 eu tenho as entradas de caixa dispostos do tempo 0 até o tempo N. Tá? O que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou utilizar uma operação de desconto. Essa operação de desconto, pessoal, nada mais é do que a fórmula do juro composto. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa fórmula, acredito que vocês já tenham visto, né, no ensino médio. Então, você tem lá o montante igual a capital 1 mais E elevado a N. Então, o montante é o nosso valor futuro, é o quanto que eu almejo ter lá no futuro. O valor presente é o quanto que eu coloco hoje na minha poupança, né? O quanto que eu aplicaria hoje, pensando em ter frente, né? No valor futuro. O I é a minha taxa de juros. E o N é a quantidade de tempo, né? Quanto tempo eu vou manter esse valor investido para gerar esse valor futuro aqui. Então, por exemplo, eu aplico R$1.000 hoje, numa taxa de 10% ao ano, ao longo de 5 anos. No final, eu quero ver qual que vai ser o meu valor futuro aqui. Quanto que eu vou ter na minha conta daqui a 5 anos. A operação que as empresas utilizam é basicamente essa daqui. Só que a gente tem? O I0, que é a saída de caixa, é o quanto que a empresa ela vai gastar hoje para implementar esse projeto. Então, o hoje já é a data zero, então eu não preciso me preocupar agora com esse zero. Mas depois, ó, o fluxo de caixa 1, o valor 1, ele está lá no futuro. E eu estou avaliando o meu projeto de investimento aqui, ó, na data zero. Então, o que, que eu preciso fazer? Ó? O fluxo de caixa 1 é valor futuro. Eu quero saber quanto que esse fluxo de caixa vale na data zero. Então, eu quero descobrir qual que é o VP, aqui, o valor presente. Eu estou descontando esse fluxo de caixa uma unidade de tempo só. Um ano só. Então, o meu N é 1. E esse I aqui, que é a taxa de juros na fórmula de juros compostos, nada mais é do que a nossa taxa mínima de atratividade, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Então, eu quero fazer o quê? Ó? Eu quero ver o quanto que esse fluxo de caixa, o quanto que esse valor que entrou no ano 1, referente ao projeto, eu quero saber quanto que ele vale hoje na data zero, descontando o quê? Descontando o que o nível de risco que está associado ao projeto, né, o percentual de risco do projeto, o percentual de retorno dos acionistas, percentual de retorno das instituições financeiras. Então, tudo isso que está dentro dessa taxa I aqui, que é a taxa mínima de atratividade. E eu vou fazer isso, pessoal, para todos os fluxos de caixa do projeto. Então, eu estou vendo aqui, ó, o fluxo de caixa 1 descontado um período com essa taxa mínima de atratividade que está sendo denotada aqui por I. Como está no ano 1, desconto um ano só. Esse fluxo de caixa 2 está no ano 2, eu quero trazer ele para a data zero. Então, é a mesma coisa, é a mesma taxa mínima de atratividade, não vai mudar essa taxa. Desconto 2 períodos. E faço isso até o fluxo de caixa N, descontando esse cara que está aqui, né? Essa entrada de caixa que está aqui, desconto ela até a data N. Então, o que, que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo quanto que cada uma dessas entradas de recurso valem na data zero. Qual que é a lógica aqui agora? O que, que eu quero? Eu tenho essas entradas de recurso, eu quero ver se todas elas somadas, né, se tudo que eu vou receber de recurso por esse projeto de investimento,
se isso daí vai ser maior do que o investimento inicial. Se ele for maior do que o investimento inicial, isso está querendo dizer para a gente que esse projeto, sim, está gerando retorno econômico para a empresa. Tá? E aí, então, ó, tá aqui para vocês, ó, o que a gente está fazendo. Eu estou somando todas essas entradas, né, com o nosso I0. Se isso daqui, essa parte daqui para cá, for maior do que o I0, então o nosso projeto gera retorno. O I0, pessoal, a gente está sempre assumindo que ele é negativo, pois representa uma saída de caixa. E os demais valores aqui do nosso projeto, aí pode variar, né? Pode ser positivo ou negativo. No caso do projeto do meu aluno, que eu mostrei para vocês, a gente está assumindo apenas entradas positivas de recursos, tá? Apenas entradas positivas de caixa. E, ó, desculpa aí. A primeira técnica que a gente vai chamar aqui é o valor presente líquido. Então, o que eu estou falando? Ó, o I0, a gente já sabe que ele tem sinal negativo, é o investimento, dos gastos que a gente vai ter para a implementação do projeto. Se eu somar todas essas entradas de caixa aqui, ó, somei todo mundo, se esse valor desse somatório for maior do que 0, então esse VPL, valor presente líquido, ele vai ser positivo. Se ele for positivo, isso significa que o projeto está gerando retorno econômico para a empresa, então ele pode ser implementado. Então, a empresa está buscando sempre o quê? Projetos com VPL positivo. Mas a gente também tem a situação em que ela vai calcular o VPL e ela vai chegar que o VPL é igual a 0, ou seja, que essa saída de recursos vai ser exatamente igual à soma das entradas de recursos. Se isso daqui acontecer, pessoal, ou seja, atende exatamente aquilo que os proprietários estão estipulando, que o risco do projeto está sendo colocado, e também das instituições financeiras, né? O juro que eu preciso pagar pelos empréstimos aí das operações financeiras. E aí, então, a gente tem ali, ó, é certinho, é igual a 0. É lógico, está atendendo às expectativas, mas dentro do universo corporativo, a gente sempre vai querer um VPL maior do que 0, tá bom? Sempre maior do que as expectativas, tá? Agora, se o VPL do projeto for negativo, isso significa que o retorno esperado desse projeto ele é negativo. Então, ele não está atendendo às expectativas de rentabilidade dessa empresa. Ou seja, ele não é capaz de atender às expectativas proporcionais. Só que ele não pode ser viabilizado, pessoal, de acordo com essa taxa mínima de atratividade. Se a empresa, por qualquer motivo, ela decidir diminuir essa taxa mínima de atratividade, então pode ser que esse projeto venha atender às expectativas de retorno desse projeto de investimento dessa empresa. Tá bom? Mas, no geral, a tendência é não modificar a TMA. Então, se o projeto ele não atende essa taxa que foi estipulada pelos gestores dessa empresa, então dificilmente esse projeto vai ser implementado, tá bom? Se não atender, eles até ignoram, não avaliam mais esse projeto de investimento, tá? Então, de pontos fortes aí que o pessoal defende o uso do VPL, é que é uma medida direta de desempenho da empresa. Então, eu consigo ver, dado esses fluxos de caixa, investimento inicial, eu consigo ver quanto que esse projeto realmente gera de retorno. É a melhor medida de lucratividade. Considera o fluxo total, ou seja, ele vai considerar toda a vida útil do investimento. Então, nesse caso aí, meu aluno colocou 6 anos, então são 6 anos, todo o fluxo de caixa está sendo considerado.
Considera valor do dinheiro no tempo. O que significa valor do dinheiro no tempo? Significa que os R$ 10 que a gente tinha lá no passado, vamos supor que lá em 2010 eu tinha R$ 10. Eu deixei esses R$ 10 debaixo do colchão, né? Eu não consigo comprar mais a mesma quantidade de coisas que eu conseguia comprar com R$ 10 no passado. E o VPL, ele considera o valor do dinheiro no tempo justamente por considerar a taxa mínima de atratividade aí, por considerar implementar aí o juro composto na sua análise, tá? Na sua fórmula. Admite resposta única, então gera retorno positivo, negativo, igual a zero, e a taxa de reinvestimento é única, que é a própria TMA, tá? De pontos fracos, a maior crítica desse VPL é a taxa de desconto que está sendo utilizada, é a TMA mesmo. Eu posso atividade e com diferentes taxas mínimas eu posso chegar a diferentes resultados aí, né? Aceita, não aceita esse projeto. Uma crítica é que ela é constante ao longo do tempo, então, se eu tiver um projeto, por exemplo, de 20 anos, é muito difícil a gente supor que o mínimo de atratividade dessa empresa vai ser constante ao longo do tempo. E uma das críticas é que ele é um valor absoluto, né? Então, eu vou ter lá que por exemplo, o VPL é R$ 1.127,32. Então, ele considera até os 32 centavos de retorno do projeto. E a gente sabe que uma coisa é o projeto, outra coisa é a gente ver a implementação do projeto em si, né? E supor até os 32 centavos aí é meio que forçar a barra. Mas é isso que acontece. A outra técnica é a taxa interna de retorno. E a taxa interna de retorno, ela vai usar a mesma propriedade que a gente viu lá de descontar os fluxos de caixa do projeto. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu quero ver qual que é a taxa mínima, qual que é o valor da taxa que está aqui dentro da nossa fórmula aí do juro composto, qual que é a taxa que faz com que as entradas de caixa sejam exatamente igual a soma delas seja exatamente igual ao investimento inicial. Então, aqui eu estou basicamente obtendo qual que é a rentabilidade desse projeto, que é o que a TIR vai nos dar, a taxa interna de retorno. Se essa taxa interna de retorno for maior do que o mínimo aceitável pela empresa, né, que é a taxa mínima de atratividade, então deve-se aceitar o projeto. Se a TIR for menor do que a TMA, então deve-se rejeitar esse projeto de investimento. Ok? Então, essas são as duas principais ferramentas que a gente tem para analisar projetos de investimento. Ponto forte da TIR considera o fluxo de caixa total, ou seja, todo o orçamento de capital que a empresa precisou gastar muito dinheiro para elaborar. Considera o valor do dinheiro no tempo, porque eu vou descontar a cada uma das entradas de caixa com essa taxa interna de retorno. E um dos pontos fortes que fazem com que essa taxa seja realmente implementada aí pelo mundo corporativo é que, como ela vai ser um resultado em percentual, facilita muito comparações com outros projetos que estão sendo desenvolvidos no mercado, outros investimentos que a empresa também faz. Então, é uma rentabilidade facilmente comparada. Ponto fraco. Ponto fraco é que a gente aceita apenas projetos que a gente diz ser com fluxo de caixa convencional. O que significa isso, pessoal? Significa que eu vou ter apenas uma saída de caixa, que é o investimento inicial, e depois apenas entradas positivas de caixa. Então, eu tenho apenas uma inversão de sinal aqui na nossa série de tempo. Então, aqui, ó, quando eu estiver analisando, eu vou ter apenas uma inversão, que vai ser a mudança de 0 para o fluxo de caixa 1. E aí, então, o que significa aqui? Significa que eu vou ter apenas uma raiz dentro dessa nossa equação aqui, né?
vou ter apenas uma raiz possível. E aí, então, quando eu tenho várias inversões de sinal ao longo da série, né, eu tenho, por exemplo, o investimento inicial é uma saída de caixa. Opa, estou passando. E depois eu vou ter o fluxo de caixa 1, uma entrada positiva. Vamos supor que no fluxo de caixa 2 é uma saída de caixa. E aí depois o fluxo de caixa 3 é uma entrada de caixa novamente. Então aí eu teria 3 inversões de sinal da nossa série de tempo. Então eu teria 3 resultados possíveis da nossa taxa interna de retorno. Se eu tiver 3 taxas internas de retorno, eu não vou saber definir, a empresa não vai saber definir qual que é a taxa interna de retorno verdadeira. Então, esse é um dos problemas muito graves que ocorrem dentro da técnica da TIR. A gente só pode utilizar ela quando a gente tem fluxo de caixa do tipo convencional. Apenas uma saída de caixa no ano 0 e depois apenas entradas de recursos ao longo da vida útil do projeto, tá? Então, é isso. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, o resultado que seria da nossa operação. Desse projeto aqui, a gente teve o VPL de 8,83, então mostrou-se aqui que o valor presente líquido desse projeto é positivo, da taxa mínima de atratividade de 15%, então o projeto está gerando retorno. A taxa interna de retorno desse projeto foi de 56%, então atende muito mais as expectativas aqui da taxa mínima de atratividade. E aqui o payback desse projeto foi de 1,69 ano. Então, quer dizer que a empresa ela recupera esse investimento inicial aqui de 6 milhões, bem rápido, né? Se a gente não considerar os variantes aí do valor do dinheiro no tempo e a taxa mínima de atratividade. Então, recupera bem rápido. Então, desse ponto de vista estático, vamos dizer assim, vale a pena a empresa implementar esse projeto de investimento, porque vai gerar retorno para ela. Então, ela aceita essa proposta, tá bom? Mas o que acontece, né? A gente vive num mundo em que a gente está sujeito a risco. É muita incerteza dentro das variáveis desse projeto, são muitas variáveis, né? Eu preciso entender quanto que vai ser de receita, quanto que vai ser total de custos. Os meus custos dependem dos preços da matéria-prima. Então, se a matéria-prima for impactada por fator macroeconômico, né, ou seja, fora do ambiente da empresa, então cai no ambiente político, cai no ambiente global, né, entender como que está acontecendo no mundo do ponto de vista econômico, tudo isso vai afetar aquela análise que a gente viu anteriormente, que é uma análise estática. Então, a gente precisa incorporar risco na nossa análise aqui de investimento. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz uma análise que é a análise de sensibilidade, a outra análise que é a análise de cenário, que são as duas principais, e depois a gente tem várias outras análises, né, como simulação de Monte Carlo, que aí a gente vai usar muita ferramenta estatística para analisar o risco associado a esse projeto de investimento. Então, por exemplo, aqui na análise de sensibilidade, eu quero determinar qual que é a variável que possui maior grau de incerteza. E aí, então, eu vou olhar o meu projeto, eu posso variar todos os componentes desse projeto. E aí, então, como conhecedor do estudo ali, do projeto, você sabe quais são as variáveis que podem conter maior grau de incerteza. Então, por exemplo, eu vou variar a receita,
lá no YouTube. Por quê? Eu acho que a gente saiu lá do YouTube. Ô, Bica, voltamos? Voltamos. Voltou. Acho que sim. Voltou. Voltou? Tudo Pode continuar. certo? Sim. Então tá bom. Então aqui, ó, eu aumentei 20% no total de receitas. Aumentou toda a minha receita, aqui a estimativa de receita em 20% também. Então aqui eu tenho novas entradas de caixa. Recalculando o VPL e a taxa interna de retorno, eu vejo que se eu aumentar 20% de vendas, né, em relação ao cenário em condição de certeza, eu vejo que o meu VPL está aumentando, né, aumentando bem, e a minha taxa interna de retorno foi para 128%. Agora, se eu tiver uma redução de receitas, diminuiu 20%, então olha só o que está acontecendo aqui, né, nesse caso. Eu estou tendo apenas fluxos de caixa negativo, ou seja, se as minhas receitas caírem em 20%, eu não tenho retorno. Eu tenho um VPL negativo de menos 8,58 milhões. E como não tem inversão de sinal aqui, né, não tem raiz no cálculo da nossa taxa interna de retorno. Então, a nossa tira é inexistente aqui nesse caso, tá? A taxa interna de Aí, depois, dado que eu variei essa, eu volto lá no cenário realista, né, que é o cenário que a gente estimou anteriormente, e vou fazer a variação de custos. Então, vou aumentar custos em 20%. Se eu aumentar os custos em 20%, está aumentando aqui o total de custos. Aí, quando eu olho aqui no fluxo de caixa incremental do projeto, eu tenho um valor negativo seguido com valores positivos, o investimento inicial negativo, o fluxo de caixa primeiro aqui negativo também. E aí eu vou ter uma inversão só de sinal de fluxo de caixa, então mantém a condição de fluxo de caixa convencional. Então aqui eu vou ter um VPL negativo, ou seja, não vale a pena a empresa investir nesse projeto se os custos, né, o fornecimento de matéria-prima e tudo mais, for aumentado em 20%, porque gera um retorno negativo. Se a taxa, e aqui ele vai ter uma taxa negativa, né, que aí a gente nem analisa aqui nesse caso. Então, não vale a pena para a empresa investir nesse projeto. Agora, se os custos diminuírem 20%, isso quer dizer que a empresa ela vai deixar de gastar com matéria-prima, né, para conseguir fabricar a mesma quantidade de peças do cenário realista. Então, como ela está deixando de gastar, então isso daqui vai melhorar aí a entrada de recursos para a empresa. Então, ela vai ter aqui, ó, entradas positivas de recursos, o VPL dela vai ser positivo em 6, de retorno é 1%. Então, eu estou analisando essas duas variáveis, né, receita e custos. Eu quero ver, a gente já até consegue ver aqui, qual que é a que está mais suscetível à incerteza. A que vai estar mais suscetível à incerteza, eu vou fazer uma análise muito simples aqui que as empresas fazem, né? É só analisar a amplitude dos VPLs dela. Então, aqui, ó, o VPL, quando a receita aumentou 20%, foi de 26,23%. E quando a receita diminuiu em 20%, foi de menos 8,54%. Então, a amplitude foi de 34,81%. Enquanto que nos custos, a amplitude foi de 11,97%. Então, está querendo dizer aqui para a gente que as receitas têm uma variabilidade muito maior, né? E tendo maior variabilidade, então, é uma variável que ela tem que ser analisada com mais carinho, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade e o preço que está sendo vendido aí no mercado esse produto. Aí, então, a empresa ela pode fazer o seguinte: eu vou colocar um cenário que é o cenário realista, o otimista e o pessimista. O pessimista,
eu posso considerar que é eu ter uma queda de 20% de receita. O cenário realista é o primeiro que eu mostrei para vocês. E o cenário otimista é o mais, tá? Então, eu preciso que é a probabilidade de cada evento. Não tem jeito, gente. Fatores macroeconômicos que podem impactar as receitas dessa empresa. Então, o que pode acontecer externamente? Macroeconômico, então, por exemplo, como aqui no caso era caminhões, vamos pensar o que aconteceu agora com a pandemia. Diminuiu, vamos supor que tenha diminuído a fabricação, né? Ficou tudo parado, então diminuiu vendas, e isso daqui impactou nos projetos da empresa. A aceitabilidade do produto, os consumidores não gostaram do produto, teve algum problema na elaboração do produto, eu tive problema com o fornecedor, né, com matéria-prima, problema com o cliente. Então, eu preciso ver o histórico, eu preciso me basear em dados passados para tentar entender o futuro. E aí, aqui, para eu tentar entender o futuro, né, eu vou colocar as probabilidades de acordo com os dados históricos que a empresa tem de situações que ela viveu no passado. Então, ela está falando que esse cenário de 20% a mais de venda tem 30% de chance de acontecer. O cenário realista, né, é o que a gente sempre vai esperar que tenha maior probabilidade de ocorrência, porque a gente considera que para a elaboração daquele orçamento de capital, você coletou o maior número de informações possíveis e mais correto possível, então 60%. E o cenário pessimista, vamos supor que seja 10%. E esses valores de VPL é o VPL que a gente calculou lá na análise de sensibilidade. Aí o que a empresa ela vai fazer? Ela vai calcular, ela vai fazer uma média ponderada aqui para ver qual que é o nível de retorno que ela vai ter. Então, o retorno esperado, que é o ponderado pelo tipo de cenário, né, pela projeção que ela está fazendo, é de 12,31 milhões. Então, ela espera ter um retorno em torno de 12,31 milhões. E aí, então, eu preciso analisar qual que é o grau de risco associado com esse projeto. Se eu tenho as probabilidades e eu tenho a média, né, o valor esperado, eu consigo calcular uma medida de dispersão. Então, eu vou conseguir calcular o desvio padrão disso, em que eu vou fazer o VPL, né, o valor calculado em cada cenário, menos o VPL esperado. Eu vou elevar isso daqui ao quadrado e vou multiplicar pela probabilidade de ocorrência. Somo todo mundo aqui no final. E aí eu calculo a raiz quadrada, obtenho o desvio padrão, né, que é o grau de dispersão aí dos VPLs aqui que a gente está calculando em torno do VPL esperado. E aí, para a gente ter um grau de risco, né, associado com esse projeto de investimento, a gente calcula o coeficiente de variação, que vai ser o desvio padrão sobre o retorno esperado. E a gente está vendo aqui que o coeficiente de variação é de 1,74. O que você vai fazer, né? O que as empresas fazem? Elas vão avaliar, por exemplo, vamos supor que ela esteja avaliando 2 ou 3 projetos. O coeficiente de variação, quanto maior for esse número aqui, maior vai ser o grau de risco associado com esse projeto de investimento. E aí, definir qual projeto que vai ser aceito depende do grau de risco que a empresa está esperando aí, né, disposta a percorrer, né, qual o grau de risco que ela vai se comprometer, tá bom? Então, aqui mostrei para vocês que dá para implementar estatística aí nesses projetos, tá? Depois que a gente faz essas análises, aí a gente vai estudar do ponto de vista econômico, tá? Mas aí é mais nas pesquisas. Aqui, universo corporativo, como que as empresas fazem para definir projetos. Aí, dado que as empresas fizeram esses projetos de investimento, eu quero entender quais são os fatores que impedem ou não as empresas de investirem. E aí, responder essa pergunta é
o que me levou a fazer o meu mestrado e doutorado. Então, eu vou olhar pelo ponto de vista econômico, quais são os fatores internos da empresa que levam ela a investir. Então, eu vou ver se é fluxo de caixa, se é vendas, se é os acionistas, se é família, se não é família e tudo mais. E aí a gente vai para o ponto de vista e a gente vai para a parte econométrica, que é o desenvolvimento de estudos, entender do ponto de vista econômico e não mais do ponto de vista corporativo. Tá bom? Então, só para a gente concluir aqui, que acho que já está dando o meu tempo também, né? A matemática ela está presente em decisões muito simples e também muito robustas das empresas. As empresas, pessoal, isso daqui, elas precisam, elas fazem isso quase diariamente, eu poderia dizer. Porque ela está sempre planejando, ela está sempre pensando quais são os projetos, quais são as metas que ela precisa cumprir em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos. E sempre para ela colocar essas metas, ela precisa fazer essas projeções. Então, ela vai usar essas ferramentas para definir essas metas aí no futuro. A estatística está sempre acompanhando, tá bom? Qualquer decisão. Então, eu mostrei para vocês aí a fórmula do juro composto, né? Que está atrelada à VPL, à TIR e outras técnicas que a gente também tem. Mas quando a gente vai para cenário de incerteza, que a gente vai modelar risco, a gente tem que trabalhar com estatística. E puxando aqui, né, para o nosso lado, matemática é sempre bem-vindo no ambiente corporativo, porque a gente tem um olhar crítico, né, e bem objetivo aí nos problemas, e aí a gente ajuda os gestores da empresa a tomar melhores decisões aí de investimento, tá bom? Então, aqui tem algumas sugestões, tá, que eu não citei, mas alguém que quiser estudar um pouco mais sobre essas técnicas, pode buscar qualquer livro de engenharia econômica, tem de matemática financeira do Samanes também, mas tem vários de matemática financeira que também trazem um pouco mais dessa discussão, mas muito mais puxado para matemática do que para corporativo. Se vocês quiserem algum livro, alguma ferramenta que fale mais dessas ferramentas dentro das empresas, procurem qualquer livro de administração financeira que tem, falando sobre projetos de investimento e orçamento de capital. E aí, para quem tiver interesse em entender essas decisões, né, depois que as empresas elas tomam as decisões, entender quais são os fatores econômicos que vão afetar essas decisões, procurem esse material aqui do Fazari e do Hubert, que tem uma discussão bem boa aí. Na verdade, são os pais aí das decisões, os pais, vamos dizer, os pais das decisões de investimento das empresas aí do ponto de vista econômico, tá bom? E aí, se alguém quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail aí para mim, alinepelicani@fho.edu.br, que aí terei prazer em auxiliá-los aí, quem tiver interesse em ir fazer mestrado, doutorado, ir lá para engenharia de produção, ir lá na USP. Eu consigo ajudar aí quem quiser, quem tiver interesse, certo? Então, pessoal, muito obrigada aí pela participação de todos. Aline, Oi. Não sei se eu estou aparecendo aqui já. Deixa eu ver. Acho que não. Sim, vou parar minha apresentação só para não ficar vários. Primeiro, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito o convite, né? E eu vou dizer assim, que orgulho dessa bichete, né? A Aline foi minha bichete lá na UFSCar, ela 2 anos depois do que eu, assim, que entrou na faculdade, né? E muito legal. Mas a Raquel me aguentava muito. Imagina, nossa. Eu vivia atrás dela toda hora, né, Raquel? Bons tempos ali de faculdade, nossa, bons tempos de PET, né? Eu sempre lembro da gente lá no PET. Muito bom. Enfim, tiveram algumas perguntas, alguns comentários, eu acho que a gente não vai conseguir fazer todos, porque a gente já está com a hora adiantada por conta do problema no começo,
mas eu queria te falar primeiro assim, que eu lembrei muito quando eu dava aula de matemática financeira, mas eu não chego nem aos seus pés, né, com essa coisa de Tirval, só que lá, Aline, a gente fazia todas as contas na HP12C, porque se eu chegasse com essas formulinhas para o pessoal, que era um curso de administração, se eu chegasse com isso para eles, nossa, era, né? Como eu tô na engenharia, o pessoal gosta mais dessa parte mais... eles gostam da parte matemática, né? Então eu acabo mostrando várias coisas para eles. Eu mostro HP, mostro Excel, e como fazer na mão também, né? Porque tem que fazer prova, e prova tem que saber calcular na calculadora normalzinha, né? Sim. Eu vou te fazer algumas perguntas, tentar juntar tudo aqui. A professora Tássia, né, ela perguntou qual o perfil profissional é necessário para que o aluno formado em matemática possa trabalhar em projetos dentro de empresas. E daí ficou uma discussão sobre isso, porque o Lucas falou, né, complementando essa pergunta, um aluno de licenciatura, ele tem espaço para trabalhar em empresa? E daí veio o Igor e falou, olha, eu trabalho no setor de custos e orçamento de uma empresa, né? E ele foi aluno, ou é aluno, não entendi, mas da licenciatura. Então, eles ficaram debatendo sobre isso. O que você fala? Você foi aluna da matemática da licenciatura, né, Aline? Eu sou licenciada plena, né? Que é para você ir para ser professora. E sim, totalmente, porque todas as ferramentas que a gente desenvolve, que eu costumo falar bastante, acho que ele desenvolve uma ferramenta básica que é o saber se virar, né? A gente estuda, a gente então que contexto, a gente se vira bem. Uma coisa que eu falo muito para quem quer entrar em empresa hoje em dia é juntar a matemática com a estatística. Então, por exemplo, tentar buscar cursos de ciências de dados também, aprimorar a estatística que a gente vê na graduação, que não é muito, mas ela por mais que ela seja básica, pessoal, ela é essencial. Então, ela não está aí à toa, ela realmente você precisa entender estatística, entender cálculo. Cálculo, pessoal, demais, saber função, saber derivação, integração é necessário, porque você acaba lidando dentro do ambiente de empresa, às vezes, com otimização. E otimização, você precisa entender dessas ferramentas. As empresas gostam bastante, também dentro das finanças, do pessoal que vai para pesquisa operacional, né, que vai trabalhar com otimização também. Aí vai sim mais para a parte matemática, mas também precisa um pouquinho de estatística. Então, vale a pena também investir em estatística aí para trabalhar. Mas não tem empecilho nenhum, pelo contrário, eu vejo que desde quando a gente se formou, Raquel, até hoje, se você olhar nos processos seletivos de empresa, antes, na nossa época, vamos dizer assim, né, revelando aí, né, Raquel, não tinha, gente, não tinha nada que falava de matemática, você tinha que ir lá dar a sua cara a tapa nas empresas. E hoje em dia já não, hoje em dia eu vejo, né, que os alunos vão me mostrar, eu vejo bastante lá aparecendo vaga para matemático. Então a gente já temos o nosso espaço muito bem conquistado aí no mercado de trabalho, sim. Ok. Daí, Endiel Erben disse assim, já fiz a disciplina matemática financeira, mas reconheço que há muito que aprender nesse universo matemático. Lembro que a dificuldade maior dos alunos na disciplina de matemática financeira era entender como funcionava a dinâmica e não o cálculo em si. Eu acho que é a questão da gente conseguir... Como é que eu aplico todo esse conhecimento? Porque você trouxe, efetivamente, como é que a gente aplica algumas fórmulas, né? No TIR, no VPL, enfim, todas essas ideias. Mas talvez essa pergunta seja nesse sentido, né? Então, para você conseguir aplicar, acredito, dentro do curso de matemática, e na graduação eu fiz isso, eu fiz algumas pesquisas também, quando estava no PET, né? Sim. Com matemática financeira. Aí você desenvolve bastante o seu ferramental matemático, a aplicação das fórmulas, mas você tem a dificuldade de entender o problema. O problema é você elaborar o orçamento de capital.
quando você elabora o orçamento de capital e você tem lá o fluxo de caixa e o total de investimento que você precisa fazer, aí sim você consegue ver como aplicar essas fórmulas de maneira melhor. Não sei se eu respondi. Eu acho Exatamente. que é a interpretação do problema financeiro em si, né? É a interpretação do problema. Você precisa entender o que a empresa tem. Não é fácil essa coleta de informações, principalmente quando você vai lançar um produto novo e que não tem nada parecido no mercado. Então, é entender a aceitabilidade dos consumidores. Então, quando você faz aquela parte de análise de demanda e oferta, isso daí tem puro contexto econômico. É microeconomia pesada e é um princípio de economia. Microeconomia é uma matemática aplicada, é economia matemática em si. Então, você precisa definir muito bem essa base para obter o fluxo de caixa ali no final e conseguir aplicar as suas fórmulas de VPL, TIR. Sim. E mais, gente, tem muito mais tem várias outras, vários problemas. Então, quem quiser aí até de pesquisa, né, quiser fazer, tenta procurar aí por que a TIR não pode ser aplicada em fluxos de caixa convencionais. Não convencionais, desculpa. Não convencionais, que tem mais de que uma inversão de sinal. Esse é um problema que é super discutido e é muito da matemática, né? Como que a gente resolve esse problema? Então, tem bastante discussão aí, até hoje, em cima dessas fórmulas. Ok. O Guilherme está falando assim que é muito interessante saber mais a fundo das áreas aplicadas da matemática, porque a gente tem, né, na licenciatura, eu acho que ele está falando, um contato meio raso, né, ou muito teórico, ou seja, você aprende só as fórmulas, então ele está falando sobre isso. E tem uma pergunta que eu acabei não marcando aqui de quem que era, se você recomenda alguma especialização específica na área, perguntaram sobre livros, mas livros você já indicou. Especialização para quem quer entrar nessa área, Aline, saindo da licenciatura, o que você indica? Ir direto, mas aí assim, quer entrar, aí vai depender muito do que vai querer. Tem a parte de gestão de projetos, que aí é uma especialização voltada à gestão de projetos. Tem essa área que eu fui na engenharia de produção, que é a parte de projetos mesmo, de investimento, que aí você vai analisar do ponto de vista econômico. Então, tem na USP de São Carlos, eu sei que tem na Poli, tem na USP de São Paulo. Se você quiser mais para pesquisa operacional, vai para a UFSCar, que a UFSCar é bem forte em pesquisa operacional. E tem também o pessoal do grupo de pesquisa operacional, que também vai para bastante, que é do ICMC, que é muito forte, vale a pena checar também aí nas especializações, porque tem tanto o mestrado, né, quanto a especialização lato sensu, né, que fala. Então, tem os dois. E para a gente finalizar aqui, né, a Maria Eduarda, ela disse que ela acha super incrível que a matemática financeira, ela consegue analisar o mercado financeiro, né, formando teorias matemáticas que conseguem englobar todo esse dinamismo. Olha, eu aqui. E o Guilherme completou, né? Ele falou assim, daí ele perguntou, junto com as perguntas da bibliografia, dos cursos que você acabou de falar, e ele disse assim, a senhora poderia sugerir para quem quiser saber mais sobre projetos, a atuação na área corporativa? Eu acho que foram essas indicações que você acabou dando mesmo, né? Para quem quiser então, aí se quiser mais ir para cursos, tentar usar a matemática. E se você quiser depois seguir para fazer, por exemplo, uma especialização em finanças, em controladoria, você pode. Depois que você formou, gente, você pode fazer a especialização em que você quiser. Não tem nada que te impeça de fazer isso. Sem limites. Tá? E eu digo mais, assim, quando eu fui para engenharia de produção, eles estavam procurando muito alguém que tinha formação em matemática. Então, juntou, eu queria conhecer mais ali a parte de produção, né, a parte de finanças, e eles estavam procurando alguém da matemática. Então, deu tudo certo. Então,
tem área, tá? Então tem sair da graduação, antes de terminar até a graduação, já pode ir procurando para onde ir, né? Quais cursos fazer e tudo mais. Acho que um bom início para quem está na graduação é tentar fazer uma iniciação científica nessa área de matemática financeira, conhecer um pouco mais, né? Conseguir procurar uma especialização, alguma coisa que queira, né? Muito bem. E até, assim, procurar aplicações, por exemplo, de estatística em finanças, matemática financeira, né? Que aí já vai para finanças mesmo. PO com finanças, tudo tem, dá para juntar tudo. Né? Otimização em finanças, dá para você jogar no Google acadêmico, tem bastante material para fazer iniciação científica nessa área. E daí, só para completar aqui, então, o pessoal está agradecendo a palestra, enfim, e o Igor colocou assim: educação financeira é a base de uma sociedade estável. Temos que buscar mais sobre essa área pouco explorada. Eu acho que a gente fala pouco sobre educação financeira, inclusive nas escolas que não se fala nada, né, Aline? Não. Tem que... Muita gente entra na faculdade. Esse é um curso, né, de avaliação de projetos de investimento que eu dou para a engenharia de produção, e eles do último semestre, do penúltimo semestre, desculpa. Lá são 6 anos de curso, então é no 11º. E o pessoal vai até o 11º sem saber juro composto. Então, até como que faz o dinheiro render, né? Qual que é o conceito básico do rendimento do dinheiro? Então, tem que saber o que acontece, aplicações financeiras, onde colocar o seu recurso, o seu dinheiro, né? Tem que pensar agora. Poupança nem pensar. Estou fazendo um curso, Aline, sobre isso agora, quem sabe? Nem pensar. Agora vai pensar em tesouro direto, vai pensar em fundo imobiliário, que é uma boa, pensando em aposentadoria. Vai pensar em outras aplicações. Aí fica para outra palestra, né, Raquel? No próximo encontro a gente pode discutir um pouco mais sobre esses investimentos, sobre, né, como fazer o nosso dinheiro não ficar parado no tempo, né, como você falou, porque às vezes a gente acha que tem dinheiro, mas ele está como se tivesse guardado embaixo do colchão, né? Nada de deixar em poupança, procura outra aplicação. Ok. Aline, eu gostaria de te agradecer muito, né, por você estar aqui. Raquel. Agradeço a Angélica, que estava aqui comigo. Fazer todo. Não ficou com cara de Smurf, que nem na palestra anterior, mas a gente demorou. A gente demorou para começar. Mas eu te agradeço muito de você estar aqui com a gente. Agradeço a todos vocês que estavam presentes, né? Amanhã nós vamos continuar o nosso ciclo de palestras, nosso primeiro ciclo de palestras virtuais. E nós aguardamos todos vocês amanhã. Aline, se quiser também se despedir. Pessoal, muito obrigada aí pela participação de todos. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, ver com a Raquel tem meus contatos também. Tá? E se quiser alguma orientação, é só entrar em contato que eu ajudo. Estamos aí. Okay. Obrigada. Obrigada, Raquel, pelo convite, pelo instituto. Imagina, as portas estão abertas para você. Tá bom. E é isso, pessoal. Até a próxima, até amanhã. Até, pessoal. Deixa eu... Não sei se a gente sai. Já? Aline, obrigada. Foi ótimo. Eu fiquei meio assim, falando, nossa, no começo eu tava falando meio corporativo, falei, será que eles estão entendendo? Não, mas eu vou dizer, eles não